Bom dia, galerinha! Na aula de hoje, a gente vai revisar um pouco sobre contos de ficção científica. A ficção científica é um gênero ficcional, como o próprio nome já diz, desenvolvido no século XX e se refere às narrativas que incluem comportamentos científicos como essenciais ao desenvolvimento da trama. A ficção científica é um tipo especial de ficção ou história inventada. Há muito tempo, as pessoas se perguntam, como seria a vida em outros planetas, como tipos diferentes de tecnologia e de conhecimento científico poderiam afetar a vida na Terra. Então, histórias criadas em torno disso são chamadas de ficção científica, certo? Por exemplo, quando uma história descreve pessoas que encontram alienígenas ou OVNIs, ou outra que pode imaginar o que aconteceria se robôs ou computadores pudessem pensar e sentir como seres humanos, né? Essas histórias são exemplos de ficção científica, porque podem discutir fatos científicos e tecnológicos existentes, mas requerem também muita imaginação, certo? E apresentam diferentes futuros possíveis para a humanidade. Quando lemos gêneros narrativos, como um conto de terror ou de ficção científica, é comum encontrarmos descrições dos personagens, as quais apresentam ao leitor seus sentimentos, comportamentos e maneira de se vestir. Ao apresentar o personagem, foram utilizadas características físicas e psicológicas. As características físicas se referem àquilo que vemos ao observar algo ou alguém, como a cor do cabelo, a cor dos olhos, o formato do rosto, a roupa, entre outras. Já as características psicológicas nos levam a compreender um pouco sobre o comportamento e a personalidade dos personagens, certo? Ambas características auxiliam o leitor a imaginar os personagens. No conto As Três Leis da Robótica, a gente percebe uma descrição física de Andrei, como o cabelo e a barba feita, que se assemelha a um humano, certo? E o conto de ficção científica, como a gente já viu, embora apresente projeções tecnológicas, futuras, possui elementos da ciência aliados à fantasia. Há alguns elementos que a gente deve estar atentos na hora da construção do conto, certo? Como os personagens, o tempo e o espaço, o enredo. Então, a gente precisa definir quem são os personagens principais, como eles são caracterizados fisicamente e psicologicamente, que tipo de discurso será usado para indicar as falas dos personagens, discurso direto, discurso indireto. Então, isso precisa ser definido também, O tempo, o espaço, onde os personagens vivem, onde se passa a história, em que ano se passa a história, além do enredo, que acontecimento introduz o conflito da história, qual é o clímax do conto. Então, tudo isso devem ser analisados, devem ser definidos na hora da construção de um conto, certo? Então, também é necessário que se faça uma pesquisa sobre o tema, o tema escolhido, em livros de ficção científica, ou em sites da internet, a fim que você se familiarize com o tema, com o assunto, e assim construir seu conto, certo? Então, meus amores, é só isso, Espero que tenham compreendido melhor o que é ficção científica, o que é conto de ficção científica, e até a próxima aula.